Conexão Santista. Salve Santos, sempre Santos, salve torcida Sangue Santista, jovem, torcida jovem e todas as torcidas que representam essa grande nação. Nação Santista, por gentileza, compartilhem o canal do Deleio Santíssimo, façam um joinha, deem seus likes e vamos falar sobre futebol. Mas no atual momento, falar sobre o Santos, a mesma coisa, isso já está ficando até chato. Falar sobre a nossa instituição. Vamos falar dos fatos atuais que estão aí no mundo da bola correndo? Né? Um exemplo, eu vou citar um exemplo aí. Um jogador brasileiro que foi recentemente contratado por um grande clube europeu, né? Ele se manifestou, né, dizendo que, né, numa entrevista, que 5 jogadores, os melhores 5 jogadores na opinião dele. Ele não citou um brasileiro. Esse jogador, se ele fosse um Pelé, a gente até respeitaria a opinião dele, mas ele não é. Mas ele se acha. Ele é um jogadorzinho medíocre, mequetrefe, né? Não tem futebol para estar aonde está. Foi contratado por causa da mídia, que a mídia é muito forte, e não sabe nada de bola. A prova está aí. Os 5 jogadores, todos estrangeiros. 4 não joga nada. O único que se destaca, que ele fala, né, que foi um grande jogador, na opinião dele, é o Puskás. Esse eu não vi jogar. É um russo, o Puskás. Então, esse Puskás, pelo que falam, né, os mais antigos, né, que é a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, diz que foi um grande jogador, mas que jamais chegaria no nível do Pelé. E ele não citou nem o Pelé como sendo um grande jogador. Ele não citou Ademir da Guia, ele não citou Zico, né? Ele não citou Gerson, ele não citou Tostão, ele não citou Jairzinho. Enfim, ele não citou um único brasileiro como destaque entre esses 5. Quer dizer, é um jogador que realmente está puxando o saco do futebol europeu. E sendo que o futebol europeu sempre foi, né, um futebol pragmático, duro, pesado, e nunca teve um futebol leve, né, o futebol europeu. Eles são simplesmente um futebol pragmático. Mas o futebol europeu nos últimos anos evoluiu. Por quê? Porque copiou os modelos do futebol brasileiro. A leveza, né, a sintonia, né, a diversidade, né, a facilidade em jogar e a leveza principalmente, né, do futebol brasileiro. O nosso futebol sempre foi exemplo para o mundo, nação. Sempre foi exemplo para o mundo da bola. Sempre foi o futebol brasileiro. Nós somos, né, pentas campeões mundiais, ganhamos 5 Copas do Mundo, né? E nessas 5 que nós ganhamos, nós somos 3 vezes campeões do mundo, né? Praticamente em sequência, 58, 62 e 70, né? Só não ganhamos 66 por uma fatalidade do futebol, foi uma fatalidade, porque o nosso time realmente era um time convincente em 66, eu não vi, né? Mas o pouco que eu sei da história, o nosso time era um time muito bom, mas nós fomos, infelizmente, né, prejudicados em determinados jogos, principalmente contra os portugueses, contra Portugal, onde nós perdemos o nosso ídolo maior que poderia desequilibrar aquela Copa do Mundo. Tiraram ele e aí nós ficamos realmente com a moral baixa. E um time com a moral baixa acaba sentindo o reflexo. E isso foi o que aconteceu em 66. Agora, de 66 para cá, nós só tivemos seleções realmente convincentes. Não ganhamos mais títulos, né? Depois de 70, não ganhamos. Vamos ganhar agora em 94, mas tivemos sempre seleções convincentes, né? Em 78 foi um exemplo disso, né? Nós, infelizmente, em 78, um modelo político que tinha dentro da Argentina fez que nós fôssemos desclassificados da Copa do Mundo num jogo vergonhosíssimo, né? Que nós dependíamos de um resultado de um adversário, de um país amigo nosso, e esse país simplesmente cedeu tudo para que a Argentina fosse a final. Mas isso é passado, é história. Eu e a minha geração, nós presenciamos e vimos tudo isso. Ninguém contou. Isso nós vivenciamos. Nós vivemos isso. E esse jogadorzinho hoje, esse mequetrefe desse jogador aí, tá, infelizmente, jogando mais ainda o futebol brasileiro no lixo com uma declaração dessa. Porque hoje a mídia é muito forte. Um próprio brasileiro não lembrar das suas raízes é brincadeira, nação. Ele não joga nada. Ele não agrega nada. E logo, logo não vai estar mais nesse time europeu. Por quê? Porque já fez 4 jogos e não fez um gol. E foi contratado a peso de ouro. A peso de ouro.
e não tem esse futebol todo, não está demonstrando esse futebol todo. Enfim, é um medíocre, não sabe nada de bola, muito menos da história do futebol, não sabe nada da história do futebol, nada, não conhece, não procurou saber e quis aparecer para a mídia, puxando o saco dos europeus. Infelizmente, tem brasileiros que esquecem as suas raízes, ganham dinheiro, ficam ricos, ficam famosos, esquecem as suas raízes e traem a sua própria consistência, que é a sua raiz. Ele traiu a sua consistência e a sua raiz. Eu, se eu fosse torcedor desse clube, jamais o saudaria como um legítimo torcedor da minha instituição. Porque realmente ele traiu o seu país, falando de todos os jogadores, né, europeus, menos um brasileiro. Não citou um brasileiro. E outra, sinceramente, ele pela idade que tem, ele nunca ouviu falar do Puskás. Ele é um garoto, ele nunca ouviu falar desse Puskás. Eu, com 62 anos, ouvi falar muito pouco desse Puskás. Muito pouco. Eu ouvi falar de Eusébio, né? Eu vi Eusébio em final de carreira, eu tive esse privilégio de ver alguns jogos do Eusébio em 72, né? Que ele estava encerrando a carreira, né? Na década de 70. Eu vi alguns jogos dele, do Eusébio português, um baita jogador, né? Eu vi Pelé, eu tive o privilégio de ver Pelé no Cosmo, vi Pelé no Santos, né? Na década de 70, eu tive essa honra, esse privilégio. Eu vi Zico, né? Eu e a minha geração, estou falando de mim e a minha geração. Nós vimos Gerson, Tostão, Jairzinho, nós vemos aquele quadro, né? Encantador da década de 70, né? Que eram 4 camisa 10 jogando ali dentro daquele time, né? Por aí vocês imaginam o que foi a Copa de 70 para nós, né? Uma coisa inesquecível. Vimos a Copa de 82, né? Que é o orgulho que nos derrubou, né? O excesso de otimismo, né? Esse negócio de ficar subestimando o adversário, isso que nos derrubou em 82, foi somente isso. E nos derrubou em 82 foi isso, ao subestimar o adversário. Enfim, eu vi tudo isso, eu e a minha geração. Nós vimos muita coisa dentro do mundo da bola. Nós vimos grandes craques surgirem, Careca, né? Nós vimos Careca surgir, a minha geração teve a honra de ver Careca. Nós vimos Romário, né? Nós vimos Zico surgir na Copa em 72, 71, 72, que o Zico surgiu para o mundo da bola. Pena não ter disputado aquela Olimpíada em 72, né? Pena ele não ter ido, né? Disputar a Olimpíada de 72. Mas nós vimos tudo isso, nação. Nós tivemos essa honra. Roberto Dinamite, enfim, grandes craques que nós vimos. Pita, Ayrton Lira dentro da nossa instituição, Santos Futebol Clube. E hoje vem esse mequetrefe desse jogador aí falar que os 5 melhores jogadores, na opinião dele, são todos europeus, e esqueceu de citar, mesmo atualmente, o Neymar. O Neymar pode ter todos os defeitos, na minha opinião. Eu sou santista, eu adoro o futebol do Neymar, como santista. Adoro o futebol dele. Eu acho que o Neymar só não teve, né, uma bola de ouro, né, como o melhor do mundo dentro da Europa, porque o Neymar, infelizmente, foi muito próximo de amigos, e os amigos o prejudicaram muito, as festas, as baladas. Se ele fosse um menino mais concentrado dentro da carreira dele, né, dentro da carreira, concentrado, se ele, né, tivesse casado cedo, não tivesse tantas mulheres, tantos filhos, não tivesse tantas baladas, tantas más influências em volta dele, ele com certeza teria umas 3 ou 4 bolas de ouro, porque futebol para isso ele sempre demonstrou, tanto aqui como lá fora, que o futebol dele é um futebol divino, magnífico, inspirador, fantástico, fora da realidade do mundo da bola. Ele faz coisas com a bola que jamais foram vistas, a não ser por Pelé, né? A não ser por Pelé. Mas esse garoto aí não sabe nada, ele não citou nem Maradona também, que foi um dos grandes que nós tivemos a honra de ver. Cruyff, nossa, como era encantador ver o Cruyff jogar naquela seleção de 74, nação. Vocês não sabem o que a nossa geração viu, só nós tivemos essa honra e esse privilégio. Ver Cruyff, Rummenigge da Alemanha, Lothar Matthäus, que seleção. Lothar Matthäus em 90 na Alemanha, a seleção de 74 da Alemanha, a seleção de 74 da Holanda, a seleção de 78 da Argentina, que foi campeã, apesar dos apesares, mas foram campeãs. Eles tinham grandes craques, eles tinham cracaços, não tinha Maradona ainda jogando, mas eles tinham grandes craques, né? Enfim, tudo isso nós tivemos a honra e o privilégio. Agora vem esse medíocre aí, esse jogadorzinho pífio,
só porque está num clube grande, foi contratado erroneamente por esse clube. Eu tenho certeza que esse clube já se arrependeu de contratar ele. Por quê? Dentro da própria instituição dele, onde ele foi contratado, tem um outro que é a diferença, que é o Estevão. O Estevão é craque. Esse sim, esse é craque. Mas esse outro que foi contratado, erraram. Tenho certeza que a diretoria lá já está vendo o erro que fizeram. Contrataram a peso de ouro um cara que não joga nada. Nunca provou nada e não joga nada. Fez alguns gols aqui, já foi contratado a peso de ouro. É mídia. Simplesmente mídia. Mas tá aí o que a gente acha, o que a gente pensa. O nosso futebol brasileiro está sendo denegrido com essas, com entrevista desse nível, está sendo denegrido, e nós brasileiros temos que nos manifestar contra a idiotice e a mediocridade desse garoto, desse moleque. Ele não sabe nada de bola, não provou nada ainda e vai ficar esquecido. Agora ele vai ficar esquecido de vez no mundo da bola. Lá na Europa vai ficar esquecidíssimo, ninguém aqui vai falar mais dele. Por quê? Porque ele traiu a sua raiz, a sua humildade. Ele traiu a sua humildade. E ele não está sendo sincero, ele está puxando o saco dos europeus para ficar lá dentro. Então que fique lá. Você nunca foi um grande jogador, né? Pelo menos é a minha opinião. Tem os seus amantes aí que acham que a mídia é tudo. Ele simplesmente sempre foi mídia. Nada mais. Essa é a opinião de um santista raiz que viu tudo isso de 50 anos para cá dentro do mundo da bola. Desde a era Pelé, a era Zico, a era Romário, a era Bebeto, a era Reinaldo dentro do Clube Atlético Mineiro, Baltazar no Grêmio, Mário Sérgio no Grêmio, Renato Gaúcho no Grêmio, aquele timaço que tinha o time do Grêmio na década de 80, que timaço encantador, foram campeões mundiais. Por quê? Porque nós tínhamos realmente jogadores de qualidade de altíssimo nível. E nenhum deles foi lembrado por esse medíocre, por esse moleque besta aí, esse cretino, esse menino. Ele não joga nada, é um perneta e se acha um grande ídolo. A sua batata vai assar, cara, você pode ter certeza. Principalmente dentro desse clube seu aí, você vai ser boicotado. O europeu não gosta de puxar saco. Aprenda isso. Primeiro conheça a cultura europeia para depois você opinar, tá? Você não sabe nada de bola. Nação, essa é a minha opinião, tá? A opinião de um santista aqui raiz, que tem, saudades. Eu sou sim, saudosista da bola, porque eu tive a honra de ver Pita, Ayrton Lira, João Paulo na nossa instituição, Juari, A gente viu grandes craques, Giovani, Pelé, Clodoaldo, dentro da instituição, E hoje nós temos tudo isso dentro da nossa instituição, essa tristeza que nós temos aí. Mas isso tudo aí vai passar. Basta simplesmente uma hora esse marmelão criar vergonha na cara, criar vergonha e mudar tudo isso. Nação, sempre santo sempre. Tá aí o meu repúdio. Eu estou me manifestando para repudiar tudo isso que esse medíocre desse menino colocou na internet aí. Você é um idiota, um medíocre, você não sabe nada de bola. Você só foi campeão aqui dentro porque realmente você tinha um bom treinador e nada mais. Mas a sua batata tá assando. Você pode ter certeza que aí dentro os seus próprios companheiros aí, os seus próprios companheiros brasileiros que jogam com você no clube vão te virar as costas. Você pode ter certeza disso. Seu ingrato, você é um ingrato, esqueceu a sua identidade e a sua raiz. Sempre santo sempre e até mais.